A partir de agora, o Brasil inteiro interligado na notícia. Jornal. Conexão Nacional. Conexão Nacional. Os principais fatos, as principais notícias. Jornal. Conexão Nacional. O que acontece no Brasil e no mundo? E hoje é segunda-feira, 9 de outubro de 2022, com coordenação de Thalita Moura e Lívia Almeida, textos de Fátima Beleza e sonoplastia de Magu. Vai para o ar a edição número 6, pela capital de Conexão Nacional. Agora, 5h31. A hora. 5h31. O mundo se modifica de minuto a minuto. O rádio brasileiro vai apresentar todos os fatos que alteram a vida e conduzem a caminhada do homem. Esta é a Rádio Capital. E este é mais um capítulo vivo da história. E nas vozes de Roberto Miller e Antônio Freitas, destaques de Conexão Nacional. Congonhas retoma pousos e decolagens após problemas causados por acidente na pista. Viveu o caos com operações paralisadas e o reflexo em outros aeroportos. Norte-americano Ben Bernanke é um dos vencedores do Prêmio Nobel de Economia. Ex-presidente do Federal Reserve foi escolhido por estudos sobre bancos e a relação com as crises. Rússia amplia ataques contra a Ucrânia. Kiev é alvo dos bombardeios. OTAN condena e G7 marca reunião de emergência para amanhã. Candidatos ao governo de São Paulo buscam aproximação com líderes religiosos. E afiam discurso pelo apoio social e a saúde pública. Dia das Crianças, presentinhos garantidos e pagos à vista. A data não passará em branco, segundo a Associação Comercial de São Paulo. Polícia Rodoviária Federal calcula que 60 mil roubeiros estão na Dutra em direção à Aparecida. Pelo menos 300 policiais garantem a peregrinação rumo à Basílica. Nem um terço das crianças e adolescentes regulariza a carteirinha de vacinação. Apenas 28% estão imunizados em São Paulo, segundo o governo do estado. Afegãos lotam o aeroporto internacional de Guarulhos. Ativistas alertam, o número deve passar dos 200 e não há acolhimento disponível. Já estão em vigor novas regras para rótulos em alimentos. O objetivo é dar informações claras e ajudar o consumidor a fazer escolhas mais saudáveis. Começa a ser julgado o policial acusado de matar o artista plástico Nego Vila em 2020. O crime ocorreu na Vila Madalena e gerou vários protestos no reduto cultural da região. Argentino Lionel Messi é eleito o melhor jogador de todos os tempos. Revista inglesa 442 traz o Rei Pelé em quarto lugar. Palmeiras e Atlético se enfrentam daqui a pouco no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Um dos jogos que encerram a rodada do Campeonato Brasileiro. A Associação de Empresas Aéreas quer restringir aviões de pequeno porte em Congonhas. Esse é o destaque de Anchieta, filho. Nordestino analfabeto, capial, esse politicamente incorreto onde deturpam tudo tá nos dando muita dor de cabeça. Outubro Rosa, oncologista explica fatores de risco para câncer de mama. Receita vai devolver imposto de renda cobrado sobre pensão alimentícia. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Voltam as vozes de Antônio Freitas e Roberto Miller com o desenvolvimento agora das manchetes do dia. 5h35. A hora. 5h35. Já estão em vigor as novas regras sobre rótulos de alimentos. O objetivo é dar informações claras e ajudar o consumidor a fazer escolhas mais saudáveis. Os produtos fabricados a partir de agora terão que obedecer às novas regras. A tabela de informação nutricional passa a ser branca com letras pretas. É obrigatória a declaração de açúcares totais e adicionados. E também o valor energético e de nutrientes por 100 gramas ou
100 mililitros. A principal mudança é a identificação na frente da embalagem e na parte superior de alguns itens. Entre eles, alto teor de açúcar, gordura saturada e sódio. Começa a ser julgado o sargento da PM acusado de assassinar o artista plástico Nego Vila em 2020. Ernest Granaro responde em liberdade pela morte de Wellington Benfatti na Vila Madalena, em São Paulo. A vítima tinha 40 anos quando foi baleada pelo policial, que acabou solto em março deste ano. A morte de Nego Vila gerou vários protestos, inclusive no Beco do Batman, tradicional reduto cultural da região. Congonhas retoma pousos e decolagens após problemas causados por acidente na pista. Aeroporto viveu o caos com o bloqueio provocado por um avião de pequeno porte. Operações foram paralisadas desde a tarde deste domingo, com reflexo em outros aeroportos. Houve atrasos e cancelamentos de várias rotas, gerando filas enormes no saguão. Cerca de 230 voos para 15 estados e o Distrito Federal foram afetados. Estavam dentro da aeronave envolvida no acidente 5 pessoas, ninguém se feriu. 5h37. A hora. 5h37. Jornal. Conexão Nacional. Muito bem, agora vamos destacar o companheiro Anchieta Filho. A gente falou dessa questão de Congonhas. Ei, Joseval, você que mora perto de Congonhas, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas reforçou a posição pela restrição de aeronaves de pequeno porte no terminal de Congonhas, na pista principal. Em nota, a BEAR afirmou que a restrição de aeronaves de pequeno porte na pista principal, principalmente em horários de pico, é uma preocupação antiga da entidade. Segundo o balanço da Infraero, até às 3 da tarde de hoje, 286 voos já haviam sido cancelados desde ontem. Ou seja, aconteceu um caos com aquele avião que acabou derrapando, um avião de pequeno porte, e ficou atrapalhando a pista. E aí atrapalhou a vida de vários aeroportos no Brasil. A posição foi manifestada à Infraero no fim de setembro. Segundo a associação, no último dia 29, foi enviado um ofício à Infraero em que a ABA recomendava a adoção definitiva da limitação dos aviões de pequeno porte na pista principal. Na visão da entidade. Na pista lateral deve ser. Não, na principal. Esse acidente aconteceu na principal. Por isso que aconteceu, porque estava autorizado. Exatamente. Então, eles querem restringir. Tá certo. Aliás, uma foto que eu vi, fiquei assustado. O avião quase caía. Quase caiu. Naquela rampa que dá para a Rubem Berta. Exatamente. Foi o que aconteceu com o avião da TAM, né? Que caiu ali Ele não conseguiu frear e atingiu, aliás, o prédio da TAM o setor de prédio de cargas. Exato, da TAM. Então há uma preocupação válida e aí a gente vai aguardar o que vai acontecer. Mas eles querem a restrição de aviões de pequeno porte na pista principal do aeroporto de Congonhas. Tá certo, tá correto. Corretíssimo. Agora em São Paulo, 5h39. A hora. 5h39. Eu queria fazer um detalhe aí. Eu queria que vocês repetissem essa notícia aí do sujeito que vai responder em liberdade, o júri aí do sargento. É a morte do Nego Vila. Ele vai responder em liberdade. E é sobre isso que eu queria falar. Começa a ser julgado o sargento da PM acusado de assassinar o artista plástico Nego Vila em 2020. Ernest Granaro responde em liberdade pela morte de Wellington Benfatti na Vila Madalena, em São Paulo. A vítima tinha 40 anos quando foi baleada pelo policial, que acabou solto em março deste ano. A morte de Nego Vila gerou vários protestos, inclusive no Beco do Batman, tradicional reduto cultural da região. Isso provoca uma reação na sociedade, porque o sujeito responde em liberdade. Apenas esclarecendo que até 1970 não era assim. Você entrava na cadeia para aguardar o julgamento. Mas aí o que acontecia? Uma das teses do júri é você negar o crime. Não fui eu que matei. Aí o jurado falou, tem razão, não foi você. Mas vou comer um ano de cadeia para guardar isso? Como se repara uma liberdade? Não há.
Em razão disso, foi que, por provocação da Ordem dos Advogados do Brasil, a lei foi alterada. Hoje se aguarda em liberdade. Aliás, é princípio constitucional, veio depois na Constituição de 88, o artigo 5º, por exemplo, é cláusula pétrea da Constituição. Enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória, o cidadão brasileiro, não é o Lula só não, qualquer cidadão brasileiro tem direito de ficar em liberdade, porque aí ele ainda tem recurso e pode anular tudo, como foi o caso do Lula, que anulou. Então, esse é o princípio vigente no Brasil. Aliás, se formos estudar a fundo todo o direito de punir na história, os senhores vão observar que a sociedade se humanizou, o mundo se civilizou. Esse estudo você chega à conclusão pela suavização das penas. Não há mais a tortura, não há mais a bola de ferro no pé, acabou tudo. Quer dizer, houve uma evolução da sociedade em defesa do condenado, não pelo crime que ele cometeu, mas pela perspectiva de que ele errou, mas cumpriu sua pena e pode se ressocializar. Por isso que ele esteve, durante preso, ele teve psiquiatra, teve padre, teve pastor, para que ele seja recuperado para retornar ao meio social. É um país bonito, no plano do direito. Fernando Haddad se encontra na capital com líderes religiosos que ajudam pessoas em situação de rua. Presentes as igrejas católica e evangélica, candomblé e liderança religiosa do Islã. O candidato afirmou que a assistência social não é só um problema das prefeituras. E prometeu dar soluções que passam pela renda básica com foco em crianças e idosos. O governador do estado de São Paulo tem que ter a obrigação de assumir isso como um assunto do estado de São Paulo. Não adianta ficar empurrando os problemas para a prefeitura, que a situação é tão grave, sobretudo no pós-pandemia, nós temos que ter a responsabilidade de auxiliar os prefeitos. Tem cidades que pela primeira vez tem um contingente de moradores em situação de rua. Não tinham, não lidavam com o problema, não lidavam com essa questão. O candidato dos republicanos, Tarcísio de Freitas, participou da Convenção das Assembleias de Deus. Na saída, falou sobre a gestão da saúde em seu evento ao governo. Prometeu manter a produção de vacinas do Instituto Butantan. E de aumentar repasses para os hospitais filantrópicos. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos aportar mais recursos para as Santas Casas. Atuar junto ao governo federal para o perdão das dívidas, para o reajuste da tabela SUS, com certeza, seguramente. Mas a gente tem que ver que não é só a tabela SUS, porque o dinheiro também tem que chegar na ponta, né? Se você for ver a questão de subsídio, o governo federal repassou 20% do subsídio para as Santas Casas para o estado de São Paulo. E aí nós vamos trabalhar com o governo para aumentar esse repasse. Agora, o estado vai fazer a sua parte. Não adianta transferir toda a responsabilidade para o governo federal e você não fazer a sua parte. Os dois candidatos ao governo de São Paulo participam agora à noite do primeiro debate do segundo turno das eleições. Vai ser na Bandeirantes ou não vai ser? É, Bandeirantes, né? Que hora que é, sabe? Deve ser 9 horas, 9h30. Vou checar aqui. Tá bom. Vamos em frente. Norte-americanos Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig ganham o Prêmio Nobel de Economia. Foram escolhidos pelos estudos sobre bancos e a relação deles com as crises financeiras. Bernanke foi presidente do Banco Central dos Estados Unidos entre 2006 e 2014. O prêmio é de $900 mil, 4.600.000 reais, dividido entre os três pesquisadores. Em relação a esse prêmio Nobel, na verdade eles estão nos remetendo às crises bancárias que nós tivemos. Crise de 2008, nós já tivemos também uma crise seríssima aqui no Brasil. Ben Bernanke foi presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Então o que eles tentam mostrar é como evitar a crise do sistema bancário. José, há pouco tempo você falava aqui do lucro dos bancos, sim, mas na verdade quando eles têm uma lucratividade, eles dão uma segurança para a economia.
É claro que precisa ver como é que é a composição dessa lucratividade, o quanto que eles lucram em cima da população, juros exorbitantes ou tarifas que são cobradas, mas o sistema financeiro saudável garante também saúde para a economia do país. É uma segurança importante porque tem um efeito dominó. Nós vivemos isso com a crise internacional 2008 e 2009 nos Estados Unidos, que se emprestou dinheiro demais para a hipoteca imobiliária e depois os preços mudaram, houve uma perda imensa e houve quebradeira de instituições financeiras, prejuízos para os investidores, para correntistas. Foi uma crise seríssima que atingiu o mundo todo. E no Brasil nós tivemos o governo salvando, fechando bancos, tivemos o PROER para tentar salvar. Então, um dos pontos que se observa na economia é a saúde do sistema financeiro. Muito bem. Agora você fala isso para mim como advertência ou como porque eu fecho o programa com isso, com essa tese, porque o Papa Francisco fez eu diria uma homilia para 1.500 jovens economistas, tocando exatamente nessa questão da finalidade da economia, que é certamente a garantia da riqueza dos países, mas também a proteção da miséria, da pobreza, etc. Eu fecho o jornal com isso. E o sistema financeiro tem que participar disso também. O nosso cardeal arcebispo Dom Odilo fez uma página inteira no Estadão, no sábado, e eu colhi essa página para fechar o jornal hoje. Lula vai lançar carta aos evangélicos para pedir ajuda na área social e na política de prevenção às drogas. Quer parceria em programas de proteção às mulheres e o combate à extrema pobreza. O petista ainda destaca leis para a comunidade evangélica, que sancionou em seus mandatos. E defende a representatividade dos religiosos nas diferentes áreas do governo. 5h48 agora. A hora. 5h48. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Na primeira, Anchieta Filho tem uma informação. Só a informação que eu fiquei devendo, o debate hoje na TV Bandeirantes para governo de São Paulo. Aliás, São Paulo, Rio Grande do Sul e Amazonas terão debate para governador. Hoje, na Bandeirantes, o primeiro debate para governo do estado, José Val. Tudo bem. Agora é 17h48. Repita. 17h48. E o destaque de Denise Campos de Toledo, que hoje entrou. A gente não sabe de que bramas, de que brumas, de que antárticas espumas ela chegou. Cheguei meio atrasado, no meio da chuva, mesmo no trânsito. Boa tarde. Boa tarde, eu já entrei, já estava falando do Prêmio Nobel de Economia, falando de bancos, e aí eu lembrei que você tinha criticado os bancos outro dia por causa da lucratividade. Não, mas é verdade. Mas é isso, é equilíbrio de todos os setores, né, José? Para não espalhar perdas para todos os lados, você precisa ver a forma como é composto os juros, muitas vezes tem responsabilidade também da carga tributária, tem muita coisa envolvida, né? Então, mas um sistema saudável garante uma economia funcionando bem. É isso, mas com critérios. Agora, o destaque de hoje, eu acho que é o relatório semanal Focus do Banco Central. Ele é divulgado toda segunda-feira, ele traz as projeções do mercado financeiro para a inflação e nós tivemos um novo corte da projeção média da inflação prevista pelo mercado financeiro. Agora caiu de 5,74% para 5,71%, ainda está acima do teto da meta deste ano, que é de 5%. Para o ano que vem a projeção é de 5%. Na verdade, a gente tem uma composição bem mais favorável. Se chegou um momento a prever uma inflação anual de 9%, 9,5%, estourando muito, né? A inflação chegou a passar dos 2 dígitos neste ano. Aí nós tivemos o corte do ICMS, que teve impacto nos preços dos combustíveis, coincidiu com o momento de queda de preços do mercado internacional também. O petróleo cedeu, o minério, alguns alimentos. Então, tudo isso fez com que os índices caíssem. E aí o Banco Central já deu uma parada também na elevação dos juros, um nível muito alto, 13,75% ao ano. O mercado acha que no ano que vem cai para 11,25% até o final do ano, porque se espera que haja um controle maior da inflação. Vamos ver como o governo vai trabalhar no ano que vem, independentemente de quem seja eleito, vai ter influência. Questão fiscal, questão das contas públicas, programas de governo, credibilidade, tudo isso interfere, por exemplo, no dólar. E temos o cenário internacional que pode acontecer com o petróleo.
Tudo isso mexe com os indicadores. Por enquanto, as projeções são essas e um crescimento maior da economia este ano na faixa de 2,7%, também melhor do que se previa. Só quero destacar o telefone do nosso WhatsApp, 983345777. Finanças pessoais, Denise responde, ok, Denise? Exatamente, investimentos, orçamento, como economizar, como pagar as dívidas, como negociar dívidas com os bancos. A propósito, o número é esse, é 11 983 34 5777, aguardando as perguntas dos nossos ouvintes. Agora, 5h51. A hora. 5:55. Jornal. Conexão Nacional. E agora o destaque de Fernando Martins. Boa notícia para quem recebe pensão alimentícia. A partir de agora não será mais descontado imposto de renda sobre esses valores. Essa foi uma decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, que decidiu retirar a tributação que incide nesse tipo de modalidade. Para a presidente da Comissão de Direitos da Família da OAB do Distrito Federal, Liliana Barbosa, essa é uma grande vitória, já que, segundo ela, a pensão alimentícia não tem o objetivo de enriquecimento, e sim de suprir necessidades básicas de quem a recebe. A advogada destaca ainda que os valores da pensão alimentícia estavam sendo duplamente tributados com alíquota máxima de 27,5%. O destinatário, a pensão, é só uma entrada de valores. Com a legislação atual, estaria sendo tributado 2 vezes o mesmo fator gerador, uma vez que o imposto de renda ele incide tanto sobre o provento de quem paga, dos quais ele retira a parcela referente à pensão, como sobre os valores recebidos pelo credor de alimentos, lembrando a alíquota de 27,5%. É importante destacar, para quem paga a pensão, não vai haver prejuízo financeiro na tributação. Já quem recebe pode reivindicar os valores pagos a mais nos últimos 5 anos. Basta fazer uma declaração retificadora e colocar os valores da pensão recebida no campo de isentos ou não tributáveis. Doutora Liliana explica que esse procedimento pode ser feito para declarações a partir de 2018. Quem pagou imposto de renda sobre esse rendimento pode receber de volta o valor referente aos últimos 5 anos, ou seja, de 2018 a 2022, que apresentou declaração, incluindo esse valor como rendimento tributável. Para fazer a declaração retificadora, basta acessar o portal da Receita Federal da internet ou o aplicativo. Depois, é só acompanhar a movimentação pela aba Meu Imposto de Renda. Com informações da Rádio Agência Nacional, Fernando Martins para o Conexão Nacional. 5h54. A hora. 5h54. Repórter brasileiro é surpreendido por um míssil na capital da Ucrânia quando fazia entrada ao vivo. Hugo Bachega, correspondente da BBC, estava em Kiev, bombardeada por mísseis russos hoje. Ele viu quando o artefato atingiu uma ponte a poucos metros do hotel onde estava. Naquele momento, a transmissão foi interrompida para ele se proteger em um abrigo subterrâneo. Somente 28% das crianças e adolescentes procuram os postos de multivacinação. O balanço é do governo de São Paulo, que prorrogou a campanha até o final deste mês. A imunização está disponível nos postos de vacinação. A baixa cobertura vacinal oferece risco para uma série de doenças, entre elas a poliomielite. Exatamente, a poliomielite foi extinta no Brasil, aliás, no mundo inteiro. Foi um trabalho do Rotary, o Bill Gates dedicou $1 bilhão para o Rotary fazer o trabalho pessoal, né? De imunizar e vacinar todo mundo. Há quase 30 anos não há um caso de poliomielite no Brasil. Em toda a parte do mundo ela foi extinta, apenas em 3 países, mas são países islâmicos que não aceitam por religião a penetração de uma agulha, não é aquelas histórias. Mas a vacinação é muito importante. E foi registrado um caso no norte, viu, José? Foi, que está sendo investigado agora. Há muito tempo não se registrava, foi registrado também nos Estados Unidos. Agora, isso se deve a uma total irresponsabilidade dos pais. Ou eles não levam a sério a questão da vacina. Não, agora o sistema vacinal completo tem injeção também para pólio. Mudou.
Não é? Mas é muito simples e isso salva a vida. E sabe o que eu e mantém observei? a integridade da criança. É uma coisa absurda. A criançada não chora. Mas será que também não há uma falha do governo nas campanhas de vacinação para estimular que os pais levem seus filhos? Eu lembro meus filhos na época... O Zé Gotinha, lembra? O Zé Gotinha. Havia um interesse maior. Tinha festa no dia da vacinação. Mas tem um problema também. Os pais, eles não conviveram com essa doença. Eles não sabem exatamente qual é a sequela. Falar pólio e não sei o quê. É, porque há 30 anos não tem. Né? Sarampo é a mesma coisa. O sarampo também voltou muito por causa disso. Né? A gente viu muita criança aleijada, sem as perninhas, né? Em razão da poliomielite. Que acabou, graças a Deus, acabou. Exatamente, mas voltou o sarampo. A gente tem risco de meningite aqui em São Paulo. As pessoas têm que tomar muito cuidado. E isso é responsabilidade dos pais. Agora, teve uma onda global, viu, Joseval, de desestímulo à vacina, com muita fake news. Isso. Falando de efeitos colaterais. Então, não é um problema só aqui no Brasil. No exterior também diminuiu muito a vacinação em vários países, e países com nível educacional até maior do que o do Brasil, que deveriam ter consciência maior desses problemas, deixaram de vacinar porque se falava que determinadas vacinas davam autismo, davam outros efeitos colaterais. É uma coisa que circulou muito pelo mundo, não é? E ficou isso na cabeça dos pais, que acabaram deixando de lado, e agora há o risco de volta de uma doença tão grave. 17h56. A hora. 17h56. Já passa de 100 o número de afegãos acampados no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Entre os refugiados que esperam acolhimento estão crianças e bebês. A Prefeitura de Guarulhos informou que não há mais vagas disponíveis para recebê-los. Ativistas que acompanham a chegada de imigrantes dizem que o número pode passar de 200 esta semana. Candidatos à presidência começam a semana em São Paulo e Brasília. Lula fez promessas para melhorar a economia e disse que vai retomar o programa Minha Casa Minha Vida. O petista também se encontrou com representantes da sociedade civil em um hotel na capital. O presidente Jair Bolsonaro recebeu prefeitos de Sorocaba e de Manaus no Palácio da Alvorada. Voltou a elogiar o cenário econômico, dando destaque aos preços dos combustíveis. Disse que com a queda nos preços do diesel, a inflação vai se manter lá embaixo. 5h58. A hora. 2 minutos para 6. Jornal. Conexão Nacional. Jornal. Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. É o fim da brigada. 18h, 1 minuto. A hora. 18h, 1 minuto. E os destaques desta meia hora. Congonhas retoma pousos e decolagens após problemas causados por um acidente na pista. Viveu o caos com operações paralisadas e reflexo em outros aeroportos. O norte-americano Ben Bernanke é um dos vencedores do Prêmio Nobel de Economia. Ex-presidente do Federal Reserve foi escolhido por estudos sobre bancos e a relação com as crises. Candidatos ao governo de São Paulo buscam aproximação com líderes religiosos. E afiam discurso pelo apoio social e a saúde pública. Dia das Crianças. Presentinhos garantidos e pagos à vista. A data não vai passar em branco, segundo a Associação Comercial de São Paulo. Polícia Rodoviária Federal calcula que 60 mil romeiros estão na Via Dutra em direção à Aparecida. Pelo menos 300 policiais garantem a peregrinação rumo à Basílica. Nem 1/3 das crianças e adolescentes regularizam a carteirinha de vacinação. Apenas 28% estão imunizados em São Paulo, segundo o governo do estado. Já estão em vigor novas regras para os rótulos nos alimentos. O objetivo é dar informações claras e ajudar o consumidor a fazer escolhas mais saudáveis. Argentino Lionel Messi é eleito o melhor jogador de todos os tempos. Revista inglesa 442 traz o Rei Pelé em 4º lugar. Agora, 6h02. A hora. 6h02. Jornal. Conexão Nacional. Conexão Nacional, Anchieta Filho. José Val Peixoto, tem uma notícia aqui que vai agradar muita gente. Atenção, Denise com certeza vai vibrar. Coldplay anuncia nova data de show aqui no Brasil. Pois é. Após anunciar o adiamento dos shows marcados no Brasil para esse mês, o Coldplay já tem novas datas para retornar ao Brasil em 2023.
A banda remarcou a turnê para o mês de março em São Paulo. Os shows são marcados agora para o Morumbi. Estavam marcados para o Allianz Parque e agora serão no estádio do Morumbi. Dias 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março de 2023. No Rio de Janeiro, as datas serão dias 25 e 26 de março no estádio Newton Santos, no Engenhão. Lembrando que o Coldplay adiou 8 shows que faria no Brasil em outubro devido à infecção pulmonar séria que acometeu o vocalista Chris Martin. Joseval Peixoto. E agora o destaque de Denise Campos de Toledo, que no show do Morumbi ela vai no camarote. Com certeza. Com camarote e tal. Olha, eu devo até confessar que no Allianz Parque é mais fácil ir em show, viu? Eu sei. É melhor de É mais central, é mais central. É mais fácil de chegar de carro, de qualquer jeito. Isso eu não vou divergir de Anchieta, não. Mas eu vou falar de uma coisa muito séria, que é o cenário internacional, os embates aí entre a Ucrânia e a Rússia. Houve um bombardeio hoje de Kiev, o maior em muitos meses. Nós tivemos também uma ponte destruída no último final de semana, o que levou a muito temor em relação ao possível contra-ataque de Putin, que já começou, inclusive matando civis durante o final de semana. Mas nós vamos falar sobre essa situação toda com Manuel Furriela, que é professor de Direito Internacional da FMU. Professor Manuel Furriela, boa noite. Boa noite. Bem, professor, eu queria saber como é que o senhor avalia esse novo momento da guerra, né? Nós vimos uma contraofensiva da Ucrânia e cada vez que se tem a impressão que a Ucrânia vai conseguir reagir de fato, a gente tem um ataque mais forte da Rússia. Então, continua essa guerra que vem se prolongando muito mais do que se previa. Nós tivemos a Putin anunciando na semana passada a anexação de 4 territórios, com um plebiscito que a gente sabe que foi controlado por ele mesmo, inclusive a anexação de algumas cidades nas quais ele não tinha controle militar. O controle estava com a Ucrânia, que conseguiu expulsar soldados russos. Mesmo assim, ele avançou. A usina também, que é a maior da Europa, a usina nuclear, está agora sob controle da Rússia. E ele continua fazendo ameaça de ataque nuclear. Então, eu queria sua avaliação. Realmente, a guerra não tem nenhuma perspectiva de ser resolvida, né? A gente tem 2 caminhos. Um sempre é o mais desejado, que haja acordo entre as partes. Mas como as exigências da Rússia agora envolvem com que a Ucrânia entregue parte do seu território, então a Ucrânia não vai aceitar. A perspectiva para acordo ela é completamente inviável. E a outra possibilidade, não é desejada, mas sempre é uma possibilidade, é que uma das partes saia vencedora. A Rússia é muito mais poderosa militarmente, tanto em recursos quanto principalmente equipamentos, e lembrando, inclusive, o arsenal nuclear que ela tem e a Ucrânia não tem. Mas, de qualquer forma, como a Ucrânia tem recebido apoio da Europa e dos Estados Unidos, principalmente, ela mantém um poder de resistência, ou seja, ela não tem condições de vencer a guerra, mas, por outro lado, ela também não permite, ou não tem permitido, por enquanto, que a Rússia o faça. Então, as chances de solução no curto prazo, elas são totalmente inviáveis. E a guerra, ela foi mudando, né, de característica. Ela começou com a Rússia invadindo a Ucrânia, exigindo que a Ucrânia não entrasse na União Europeia, né, que é o grupo dos Estados europeus, aquele bloco de países mais desenvolvidos, e que não entrasse no grande grupo ocidental, numa aliança militar que se chama OTAN. Então começou ali a guerra e a Ucrânia não aceitou essas exigências e a Ucrânia acabou fazendo com que a guerra mudasse de formato. Então a Rússia, vendo que não ia ter essas exigências atendidas, partiu para um outro modelo ainda pior, que foi o de tentar conquistar partes do território ucraniano para integrar a seu próprio território, e para tentar justificar isso, realizou, como você falou, os referendos para mostrar que aquela população preferiria fazer parte do território russo do que o ucraniano, né? Então, esta lógica agora é que tem feito com que a guerra não só se prolongue, mas também com que ela se torne ainda pior, já que você tem aí a grande chance da Ucrânia perder grande parte do seu território, já que, como eu mencionei, a Rússia é muito mais poderosa.
E tem uma outra questão que está colocada também, que é a situação energética da Europa, que vai ficar numa situação muito difícil. Aliás, a Ucrânia também vai enfrentar esse problema de aquecimento, de falta de gás, e a Europa, a Alemanha, que é a principal economia da Europa, também exposta a este risco. Eles tentam buscar alternativas, não é, para enfrentar o inverno, que tem uma demanda muito grande para calefação, para aquecimento, e no momento em que se tenta controlar a inflação com alta dos juros, que tem implicações sobre a economia também, não é? É verdade. A Rússia, que é a grande exportadora, não só de petróleo, mas principalmente gás, para a Europa, e o gás aí, como a gente sabe, é difícil você buscar uma alternativa de fornecimento, não só pela distância com que você tem dos outros fornecedores, né? A Rússia está ali do lado, inclusive uma grande parte da Rússia fica dentro propriamente da Europa, como você tem os gasodutos, né? O gás, ele depende de um transporte muito específico, que é por tubulações. O transporte do gás por outros meios depende com que você converta em líquido para reconverter em gás de novo. Então, não precisa nem dizer que isso é complexo, é difícil de conseguir quem forneça e fica muito mais caro. Então, a Rússia, ela tem ameaçado a Europa de cortar o fornecimento do gás, e o gás, ele não só alimenta várias indústrias da Europa, principalmente na Alemanha, né, como você mencionou, como tem um aspecto agora para o inverno europeu que já se avizinha, que é o do aquecimento doméstico, né, muito utilizado para aquecimento doméstico, necessário, já que o inverno europeu é muito severo. E a Rússia, ela tem ameaçado cortar esse fornecimento justamente para atacar a Europa, porque a Europa tem apoiado a Ucrânia no conflito. Então, esse é um dos problemas. E isso gera inflação, né? Você tem aí o corte do fornecimento, ele faz com que o preço do gás dispare, com que, ao não ter o gás para atender a economia, você faz com que vários setores econômicos tenham problemas energéticos, e a Europa, que já está numa crise profunda e com processo inflacionário alto, tem esse problema ainda piorado, e aí a gente tem um impacto na movimentação econômica, já que os bancos centrais, eles, para segurar a inflação, vão subir a taxa de juros. Então, é, sim, uma situação muito delicada para a Europa e com impactos econômicos para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Aqui no Conexão Nacional nós estamos ouvindo Manuel Furriela, que é professor de Direito Internacional da FMU, e agora Joseval Peixoto. Oi, professor, que alegria falar com o senhor, professor de Direito Internacional, e eu vou provocá-lo em razão disso, buscar o seu saber, a sua especialidade. Na Carta aos Brasileiros, e eu estava lá no pátio da Faculdade de Direito, quando o Alfredo Silva Teles fez aquela maravilhosa manifestação, ele falou uma coisa que me deixou pensando o resto da vida, até hoje. Ele, para questionar a validade das leis da ditadura, ele criou a distinção entre legalidade e legitimidade. Sim. Dizendo que nem tudo o que é legal é legítimo. Sim. Ora, houve uma grande estupidez, hoje nós vemos, depois do encerramento da Segunda Guerra Mundial, quando se deu o poder de veto isolado aos países. E é sobre isso que eu gostaria de ouvi-lo. E se é possível aplicar esse princípio do Gofredo no plano internacional, para acabar com isso. Faz todo sentido. Aliás, Gofredo faz falta, né? Era um jurista de excelente qualidade que o Brasil acabou perdendo, né? Esse documento que o senhor menciona, de 1977, inclusive foi emblemático para que o Brasil não só entrasse na legalidade, mas entrasse na legitimidade também, né? Certo. Ali começou-se um processo que foi a da redemocratização. E é interessante que isso aplica-se sim internacionalmente, né? Porque uma coisa é você ter propriamente as normas ou criá-las para dar uma transparência de legalidade. E isso se aplica neste conflito por dois motivos. Primeiro, a Rússia está tomando parte ou tentando tomar parte do território ucraniano, e para tentar mostrar legalidade, fazendo referendo e obrigando a população local a votar a seu favor. Para o quê? Para falar que tem uma legalidade na tomada do território. Mas legitimidade não existe. Isso aí. Porque você tem uma invasão por parte da Rússia, que ela é ilegal,
A Rússia não tinha motivos perante o direito internacional para atacar a Ucrânia, e ela impõe a sua vontade militarmente, o que deslegitima totalmente esses processos. E, por outro lado, acho que é um pouco da tua pergunta também muito interessante, tem a questão de que, para o mundo todo, só 5 países tomam decisões no Conselho de Segurança da ONU, que são os que votam e vetam. É, poder de veto de cada um deles isoladamente, isso é que é ruim, né, professor? Exatamente. Cada um deles isoladamente, ao vetar, deslegitima a decisão da ONU inteira. Tudo, do mundo de inteiro. Tudo, né? E a Rússia é um deles. Então, veja só, a partir do momento que a Rússia está envolvida nessa guerra, a ONU não pode fazer nada contra ela porque ela tem poder de veto. Esse é um ponto realmente importante e muito crítico. Desculpe, seria possível alterar essa norma tendo em vista esse conceito, professor? Bom, o que se busca, né, já se buscou uma reforma da ONU de vários aspectos. Uma ampliando os países que teriam esse poder, inclusive o Brasil sempre é candidato, e eu entendo que é legítimo, porque se você pegar aqui em toda a América Latina, a potência regional é o Brasil. Apesar dos problemas que o país tem, nós somos um país muito importante internacionalmente. A gente poderia figurar facilmente numa lista desse tipo, né? E a outra reforma que também é interessante é a de que, se um dos países em conflito fosse um desses que tem veto, ele não poderia usar o veto. Caberia aos outros decidir. Então, há possibilidades de reforma. Infelizmente, elas não andam. Mas existem propostas interessantes para isso. E a outra é fazer com que a ONU inteira vote. Isso também. Que, aliás, o Brasil votou agora 2 vezes contra a Rússia na Assembleia Geral, que é esse órgão onde estão todos os países membros da ONU, que são 187. O Brasil votou 2 vezes contra agora recentemente. Então a outra era falar que a partir do momento que você tem todos votando, que não poderia valer. Mas infelizmente a regra antiga de 1945 ainda vale, são os 5 que mandam, um deles é a Rússia. Agora, professor, para nós encerrarmos, tem a questão da Rússia também. Não se sabe exatamente qual a situação que Putin está enfrentando internamente, não é? Porque quando ele convocou reservistas, nós vimos filas imensas de pessoas fugindo da Rússia, que não querem participar dessa guerra, manifestações internas, milhares de pessoas presas porque são contrárias à guerra. A gente tem muito pouca informação porque há restrições de redes sociais, por exemplo, na Rússia. Muitas empresas deixaram o país, multinacionais foram substituídas, congelamento de reservas da Rússia, próprios recursos de Putin, claro que ele tem muito mais espalhado pelo mundo, mas dele e dos amigos dele também. Então a gente não sabe efetivamente qual a situação que ele enfrenta politicamente, não é? Isso é um perigo, né? Porque o que acontece? O Putin, no início da guerra, mesmo as pesquisas não sendo confiáveis, não tenho dúvida que grande parte da população apoiava. Porque o discurso qual era? O discurso era de invadir a Ucrânia para evitar com que o Ocidente colocasse tropas e armamentos na fronteira com a Rússia. Então havia um apelo interno. Não estou dizendo que se justifica, né? Mas você tem um discurso até certo momento. E naquele primeiro momento ele estava usando as forças armadas russas no contingente que estava operacional. E a partir do momento que ele tem que chamar reservistas, que impacto que você tem? Você está tirando uma pessoa que não está atuando como militar profissional da sua vida cotidiana e mandando para o fronte para correr risco de vida e tirando da sua atividade profissional. Quando você chama reservista, aí o desgaste já vem. Vem também o desgaste das sanções internacionais, que elas estão sendo de forma inédita, muito severa sobre a Rússia, inclusive com o congelamento de ativos no exterior. Então, o impacto econômico e a movimentação do cidadão para se tornar soldado, propriamente, com certeza trazem muitos desgastes. E aí eu vejo 2 problemas muito sérios. Um é um Putin acuado e que esteja em desgaste interno pode tomar decisões imprudentes. Imprudentes porque ele sai da zona de conforto. E a outra é ele ser derrubado e assumir algum tipo de liderança tão ou mais perigosa. Como a gente tem poucas informações sobre o que se passa internamente, como você mencionou, esses 2 tipos de situação são muito preocupantes.
ele acuado e tomando decisões imprudentes e com algum grau de desespero para vencer a guerra, ou ser substituído por uma liderança extremista, o que não é de todo descartável, porque existem grupos na Rússia com uma visão ainda mais expansionista que a dele em termos territoriais. Aí que é feia a coisa, né? Ele fez a mesma coisa na Chechênia. Eu estou lendo a biografia do Putin. Ele fez a mesma coisa na Chechênia, mas a Chechênia é outra história, não é? Completamente diferente. Lá no fundo eles estavam juntos. Só que ele imaginou que, como dominou e na Chechênia, ele fez a mesma destruição. Arrebentou com o país, não é verdade? Sem dúvida. Então, ele que a Chechênia, a diferença que existe é que a Chechênia é parte do território russo. Isso. Ela busca independência, ela tem motivos até para isso, mas ele teve sempre a justificativa de que ele estava evitando a separação do país, porque faz parte do território. Agora, o caso da Ucrânia, não, ele está atacando um outro país, que já é independente, que era independente antes da Revolução Comunista e tornou-se independente em 1991, né? Então, não, é pior o caso, não estou falando que justifica o da Chechênia. O massacre humanitário é o mesmo. Para a população local, a situação é tão grave quanto. Mas em termos de decisão, ele está atacando um país terceiro e impondo a sua vontade. É o que ele está fazendo na Ucrânia. É isso, ouvimos Manuel Furriela, que é professor de Direito Internacional da FMU. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão Nacional. Uma boa noite. Eu que agradeço o convite e parabenizo pelo programa. 6h20 agora. A hora, 6h20. Joséval, tem uma informação nova aqui. Opa, Anchieta. Pesquisa IPEC divulgada agora, encomendada pela Globo, aponta que o ex-presidente Lula tem 51% de intenção de votos no segundo turno e Jair Bolsonaro 42%. Esse é o segundo levantamento do Instituto feito após o primeiro turno das eleições. Agora, os votos válidos, Joséval, os votos válidos, que aí a vantagem de Lula aumentou um pouco. Nos votos válidos, Lula tem 55% e Bolsonaro 45%. Pesquisa feita entre sábado e segunda. Esse instituto é o do Paraná? É o IPEC. Esse é o antigo Ibope. É o antigo Ibope. Não é do Paraná, ele é o antigo Ibope. Antigo Ibope. Eu pensei que esse P final fosse de Paraná, mas não tem nada a ver. Mas vamos repetir isso, Anchieta? O geral, Lula 51, Bolsonaro 42. Votos válidos, isso aí são os votos totais, né? Aí, votos válidos, Lula 55 e o Bolsonaro 45. Ok. Vamos em frente. Valor dos presentes para o Dia das Crianças deve variar de R$50 a R$200 este ano. Pesquisa da Associação Comercial de São Paulo diz que a maioria pretende pagar à vista. E que a data não passará em branco, como nos anos anteriores, devido à pandemia. Os itens mais procurados são roupas, calçados e brinquedos. Polícia Rodoviária Federal calcula que pelo menos 60 mil romeiros estão na Dutra, rumo à Aparecida. Foi grande a movimentação dos fiéis em direção à Basílica no fim de semana. Cerca de 300 policiais estão espalhados pela rodovia na Operação Romeiros deste ano. A rede hoteleira da cidade já está com 80% dos leitos reservados. G7 vai realizar reunião de emergência amanhã após ataques da Rússia desta segunda-feira. O grupo é formado pelos 7 líderes de algumas das maiores economias do mundo. Participam Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. A reunião será por videoconferência e está previsto o discurso do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Embaixada do Brasil em Kiev faz recomendações aos brasileiros que moram ou trabalham na Ucrânia. Sigam as orientações das autoridades locais e permaneçam em local protegido. Deslocamentos só devem ser iniciados após o fim do alerta, quando houver segurança. Não há informações oficiais, mas cerca de 100 brasileiros ainda estariam na Ucrânia. Denise Campos de Toledo. É o que nós falávamos há pouco, né, Joséval? As economias desenvolvidas tentam barrar esse avanço da Rússia,
né, esses ataques mais pesados que estão ocorrendo desde o final de semana, não é porque houve o bombardeio que não tem autoria ainda, né, de uma ponte na Crimeia, que era uma ligação importante para os russos, para eles poderem transportar mercadoria. E a partir daí a Rússia para mandar mercadoria lá para o povo que está lá guerreando naquela exatamente, região. Foi um corte importante de uma ligação. E a partir daí se imagina que Putin possa vir com uma ofensiva ainda mais pesada do que se viu agora. Quando se fala de armas nucleares, não seria apenas aquelas de grande alcance, de um poder destrutivo muito forte. Pode ter ataque local para a população mesmo da Ucrânia, que seria atingida sem alcance numa região maior. Não é? Então se imagina que ele possa, inclusive, utilizar. Agora tem essa preocupação do ponto de vista econômico. Não é? São, como a gente já falou aqui também no Conexão Nacional, países produtores agrícolas importantes, tem a questão do gás que vem da Rússia, o petróleo também que é exportado pelo país, e a Europa depende ainda desse gás. E está chegando o inverno. E eles têm que dar uma proteção para a Ucrânia. Eles não vão deixar a Ucrânia sem a proteção de armamento, sem dar o suporte financeiro para tentar resistir a essa ofensiva. 18 horas e 24 minutos. A hora. 6h24. Jornal. Conexão Nacional. Espaço para o companheiro Paulo Pontes. Pessoal, nós vivemos hoje um mundo onde o politicamente correto impera. Está muito chato. Eu não posso chamar meu amigo corintiano de galinha, porque eu vou ser taxado de misógino. Esse meu amigo também não pode me chamar de Bambi. Eu sou São Paulino. Porque poderá ser processado por homofobia. Nem posso falar que tem um grande amigo, o Negão, ali, porque eu vou ser processado por racismo. E por aí vai. Nesse embalo, está muito triste o que estão fazendo com a descontextualização de algumas frases na política, ditas por Lula ou por Bolsonaro. Tudo para tornar um erro no politicamente correto em fato político. Alguém acha mesmo que o Lula quis ofender o sertanejo paulista chamando de capial? Essa é a denominação carinhosa que se dá a esse segmento da sociedade. E eu garanto que nenhum paulista, nenhum paulistano, nenhum interiorano quis se sentir ofendido, ou que Lula quis ofender ninguém. E ninguém realmente se sentiu ofendido. Alguém acha mesmo que o Bolsonaro quis dizer que os nordestinos são analfabetos, que só por isso votaram no Lula? Tenho certeza que nem os nordestinos não são analfabetos, nem se ofenderam com a frase, pois, tomada no contexto, foi perfeitamente perceptível que não foi isso que o Bolsonaro quis dizer. O fato é que hoje não se pode mais brincar, e às vezes a brincadeira fica muito perigosa. Bons tempos em que zoar os amigos fazia parte do espírito do futebol, e que falar que ia votar em um não significava ser a favor do Satanás, nem a favor de um falso Deus. 6h26. A hora. 6h26. Jornal. Conexão Nacional. 6h30. A hora. 6h30. Destaques da meia hora. Congonhas retoma pousos e decolagens após problemas causados por acidente na pista. Viveu o caos com operações paralisadas e reflexo em outros aeroportos. Norte-americano Ben Bernanke é um dos vencedores do Prêmio Nobel de Economia. Ex-presidente do Federal Reserve, foi escolhido por estudos sobre bancos e a relação com as crises. Candidatos ao governo de São Paulo buscam aproximação com líderes religiosos e afiam discurso pelo apoio social e a saúde pública. Dia das Crianças. Presentinhos garantidos e pagos à vista. A data não passará em branco, não, segundo a Associação Comercial de São Paulo. Polícia Rodoviária Federal calcula que 60 mil roubeiros estão na Dutra em direção à Aparecida. Pelo menos 300 policiais garantem a peregrinação rumo à Basílica. Nem um terço das crianças e adolescentes regulariza a carteirinha de vacinação. E apenas 28% estão imunizados em São Paulo, segundo o governo do estado. Já estão em vigor novas regras para rótulos em alimentos.
Objetivo é dar informações claras e ajudar o consumidor a fazer escolhas mais saudáveis. Começa a ser julgado o policial acusado de matar o artista plástico Nego Vila em 2020. Crime ocorreu na Vila Madalena e gerou vários protestos no reduto cultural da região. Nordestino analfabeto, capial, esse politicamente incorreto onde deturpam tudo tá nos dando muita dor de cabeça. Petrobras anuncia redução do preço do gás natural em 5% para distribuidoras. E nós tivemos o mercado financeiro hoje com a bolsa em queda de 0,37%, o dólar comercial recuou 0,42%, cotação de venda em R$ 5,19, sem referência do mercado americano feriado. É uma semana de vários feriados no exterior e feriado também aqui no Brasil na quarta-feira. Outubro Rosa. Oncologista explica fatores de risco para câncer de mama. Receita vai devolver imposto de renda cobrado sobre pensão alimentícia. E o grande Fernando Diniz, lançado num programa de televisão como nome para a seleção do Brasil, depois disso, ele não consegue mais ganhar com o seu Fluminense. Será que deu azar? 18h34. A hora. 6h34. E o argentino Lionel Messi é eleito o melhor jogador de todos os tempos. A revista inglesa 442 traz o Rei Pelé em quarto lugar. Deixa eu repetir essa revista. 442. É uma tradicional publicação britânica. É. E Joseval, meu Deus. ou esses jornalistas integrantes da 442 desconhecem o passado, ou é problema de memória mesmo, né? Porque colocar o Pelé em quarto lugar é um absurdo. Total absurdo. Aliás, o grande debate que havia era com Maradona. Maradona, de vez em quando, queria se equiparar a Pelé. Um dia, instigaram o Pelé. O Maradona falou isso. Eu falei, tudo bem. O dia que ele fizer 1000 gols e ganhar 3 Copas, eu converso com ele. Não foi a resposta do Pelé? Foi essa aí. Eu quero dizer 2 coisas a mais sobre o Pelé, de tudo que ele é para nós. Começa que com 17 anos foi campeão do mundo na Suécia. E a juventude hoje não tem noção do que foi aquela vitória. Porque nós íamos perdendo, nós perdemos 50, nós perdemos 54. 54 nós tomamos de 4-2 da Hungria. Então, não é verdade? Perdeu para a Alemanha. Perdemos em 38 com Leônidas na Itália. Perdemos. Foi quando o Nelson Rodrigues criou aquela crise lá do cachorro louco. Complexo de vira-lata. Complexo de vira-lata, isso aí. Complexo de vira-lata. A vitória do Brasil na Suécia matou a tese do Nelson Rodrigues. Porque foi quando a juventude brasileira... Porque o que se dizia? Se dizia que o país, como era um país miscigenado, quando chegava nos grandes momentos, em razão da miscigenação, a gente caía. Quer dizer, quase um retorno do nazismo, da raça pura, não sei o quê. Outra coisa que eu quero dizer sobre o Pelé, que 2 coisas, eu não falei nenhuma delas. Primeiro, que todos os grandes momentos do Pelé naquele tempo, você não tinha gravar no celular como hoje. Aquilo era gravado com câmeras de televisão, na celulose, naquelas coisa grande de televisão. Isso tudo pegou fogo na TV Record. 3 incêndios na TV Record destruíram completamente as imagens e a história de Pelé no Brasil. Isso em primeiro lugar. Porque se tivesse no ar, ninguém teria coragem de falar isso, porque iam ver o que é que ele fez. Eu vi o Pelé uma vez, indo pela direita, acho que foi jogo do Botafogo, do 11-0 lá, do 11-1, sei lá. 3 do Botafogo cercaram o Pelé. Falei, mano, não vai passar. Aí ele viu o Coutinho correndo, ele parece que ele te pegou com uma pá a bola e jogou por cima dos 3. O Coutinho foi sozinho pro gol, fez o gol. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Hoje todos os grandes ídolos têm escândalo, tem não sei o quê, e ataque a mulheres, essas coisas que a gente tem visto, né? O Pelé passou a vida recluso no hotel. Inteiramente recluso, Denise. O que ele fazia? Bom,
estava no Chile, eu convivi com o Santos no Chile, em 3 octogonais, um mês inteiro de janeiro, e, portanto, convivi com eles. A meninada do Santos ia para a rua, para as lojas, comprar presente para os filhos, para a mulher. O Pelé ficava no hotel. Aí ele chegava um por um, o que você comprou para o seu filho? Comprei isso, eu comprei isso. Aí o Toninho era o técnico, ele fazia uma relação, dava para o Toninho ia comprar e trazer para ele. Quer dizer, você tem que tirar o chapéu para esse homem. E agora, o esporte. Agora vamos falar sério de esporte. Luiz Carlos Quartarolo. Amigos do Conexão Nacional, iniciamos mais uma semana de muita disputa ainda no Campeonato Brasileiro e a primeira das finais da Copa do Brasil, quarta-feira, feriado nacional de 12 de outubro, Dia das Crianças, e que o Corinthians recebe o Flamengo na sua arena, lá em Itaquera. Corinthians tem melhorado ultimamente, o técnico Vitor Pereira vê possibilidades de, inclusive, nesse primeiro jogo, fazer algo mais contra o Flamengo, que já teve momentos melhores, mas ao mesmo tempo tem grandes jogadores e tem um certo favoritismo. O jogo decisivo será dia 19, próximo no Rio de Janeiro, no Maracanã, também uma quarta-feira, às 21h30. Serão 2 grandes jogos, ao que tudo indica, e o campeão da Copa do Brasil, além de receber um prêmio poupudo de quase 60 milhões de reais, ainda garante a sua participação direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, o que não é pouca coisa. Por outro lado, o Campeonato Brasileiro continua na briga, o Palmeiras é realmente o virtual campeão, e a luta agora é pelo segundo lugar. O Corinthians também está nessa briga com o Fluminense e com o próprio Flamengo, que está chegando novamente. O Atlético Paranaense, que perdeu para o Corinthians 2-1 no último sábado em Itaquera, ficou para trás. Aliás, o Fluminense do Fernando Diniz, hein? Depois que ele foi ao Bem Amigos e praticamente lançado pelos amigos do Bem Amigos da Globo para ser o futuro técnico da seleção, o homem não ganha mais. Perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Atlético Goianiense e perdeu ontem para o América Mineiro dentro do Maracanã. Que coisa, hein, Diniz? Ou será que o programa lá deu azar para você? Tomara que não, tomara que se recupere. Mas a verdade é que o Fernando Diniz, na minha opinião, tem mais fama que trabalho bom. Agora, as informações do clima, do tempo. Com a Clima Tempo. A semana começa com muita instabilidade concentrada no centro e sul do Brasil. Vai ser um dia com céu mais nublado e até com chuva persistente e de forma frequente em grande parte do estado do Paraná, Santa Catarina, áreas do sul de Mato Grosso do Sul, sul e leste de São Paulo e também no Rio de Janeiro. Nestas áreas, as temperaturas continuam amenas ao longo do dia. Por outro lado, ainda não chove na maior parte do interior do Nordeste, no norte de Minas, no Espírito Santo e também no norte do Rio. O tempo segue firme na região de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, mas com temperaturas baixas, e o dia pode começar com geada nas áreas do extremo sul gaúcho. Todas as demais áreas do país ainda com sol, sensação de abafamento, mas chuva forte nas capitais Brasília, Belo Horizonte, Goiânia, região de Cuiabá, Palmas e também em toda a região norte do Brasil. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Olha a hora, 6h40. A hora. 6h40. José Val Peixoto, a Petrobras informou hoje que vai reduzir a partir de dia 1º de novembro o preço do gás natural das distribuidoras. Redução de 5% em média, válida para o gás transportado e distribuído por dutos. Denise Campos de Toledo, é bom a gente deixar claro que essa redução não atinge o famoso GLP, o gás de cozinha, né? Exatamente, dos botijões, que tem dado muita dor de cabeça para as pessoas, tem até o Vale Gás para tentar reduzir preço. Isso daí é um acordo com as distribuidoras, ele tem um prazo certo para ser aplicado esse reajuste e durante esse período, desde o último reajuste, houve uma queda de 11,5% do preço do petróleo e a variação do câmbio ficou em 6,5%. E por conta dessa combinação, teve essa redução agora de 5%, que vale até o mês de janeiro
de 2023, não é? Então não são aqueles reajustes frequentes que agora a gente tem visto. É bom para a indústria, né? Repasse do petróleo é bom para a indústria, sem dúvida alguma, não entra diretamente na inflação, né? Tem mais o impacto indireto, mas está acontecendo no momento de alta do petróleo no mercado internacional, depois que a OPEP reduziu a oferta, a produção, exatamente para elevar o preço no mundo. Então, coincide com esse momento que não é tão favorável, inclusive já aumentou de novo a defasagem dos preços dos combustíveis praticados aqui no Brasil em relação ao exterior. Então, nós estamos trabalhando aqui no Brasil com preços abaixo da paridade internacional, que é uma grande discussão até da campanha política, não é? O presidente Bolsonaro já criticou isso muitas vezes, o ex-presidente Lula também critica essa política que acompanha o que acontece no exterior, cotação do petróleo, o dólar, essa internacionalização da cotação dos combustíveis no Brasil, mas eles vão ter que encontrar uma fórmula que não leve a Petrobras a prejuízos também, não é? Agora, então, Denise, aqui em São Paulo, muita gente recebe o gás encanado. Esse vai ser atingido. Esse vai ser atingido. Esse daí tem uma vantagem. Para o consumidor de gás. Para a parte do consumidor, sim. Para a parte do consumidor. Agora é 5% na distribuidora. Precisa ver quanto disso chega no varejo também, não é? Isso é para a distribuidora, é ver quanto que chega para o consumidor, porque não tem obrigatoriedade de repasse integral. O Denise, quer dizer, se eu compreendi, quer dizer, o gás encanado nos apartamentos, nas casas, vai ser beneficiado. Isso, e o que mais? Botijão não. E o que vai para a indústria também diminui. O da botijão não. Verdade. Esse o da indústria também é. Houve uma época que muita gente tinha gás no carro. Isso aí perdeu. Perdeu. Depois que o preço começou a subir, problema de segurança. Mas muita gente começou a buscar quando a gasolina começou a disparar, mas aí o gás subiu também. Etanol também subiu. Foi uma fase bem ruim que nós atravessamos. 6h44. A hora. 6h44. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Mas agora você de novo, companheiro Fernando Martins. Um estudo conduzido por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz indicou que o anticoagulante de uso oral Apixaban é eficaz para inibir a replicação dos vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19. Os resultados foram divulgados na sexta-feira pela Fundação. Foi constatado que uma enzima importantíssima no processo de replicação do coronavírus tem uma semelhança estrutural com uma substância envolvida no processo de coagulação, o que faz com que o anticoagulante interfira na multiplicação do vírus, conforme explica o pesquisador do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, Tiago Moreno Souza. Esses anticoagulantes orais conseguem inibir também essa enzima fundamental para o ciclo de vida do vírus. Sendo assim, os pacientes que fizeram uso dessas substâncias e tiveram benefício clínico não tiveram esse efeito só por causa da atividade anticoagulante, mas também, em parte, a atividade antiviral deve ter contribuído para o efeito dessas substâncias nos pacientes com Covid-19. A Fiocruz explica que esse tipo de medicamento já era recomendado para prevenir níveis altos de dímero D, que está relacionado diretamente à forma mais grave da Covid-19. Os cientistas envolvidos no estudo recomendam que a estrutura química do anticoagulante Apixaban seja avaliada de forma mais profunda para que se possa entender com precisão como funciona essa interferência na replicação viral. Compreender esse processo com mais precisão pode servir de ponto de partida para, no futuro, desenvolver antivirais específicos contra a Covid-19. Com informações da Rádio Agência Nacional, Fernando Martins para o Conexão Nacional. Agora, na capital paulista, 6h46. A hora. 6h46. Jornal Conexão Nacional. A sua saúde. Dicas para uma vida melhor. Com Dr. Alfredo Salim-Elito. Meus amigos da Rádio Capital, falar um pouco sobre saúde. Nós temos que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque com a pandemia, muitas doenças que se faz prevenção, né? Ou pelo menos diagnóstico precoce, para fazer prevenção de infarto, com exames e também, lógico, com os hábitos, mas exames para fazer profilaxia de infarto, colonoscopia ou sangue oculto nas fezes, enfim, tem uma série de doenças
que se faz rotina de prevenção e que com a pandemia isso se atrasou, isso se perdeu. Então eu quero prevenir a população. Gente, vamos tomar cuidado, vamos rever a profilaxia das doenças, vamos rever os exames que são necessários, vamos voltar a frequentar os médicos, vamos voltar, já acabou a pandemia, agora é hora de voltar à vida normal. E imaginem quanta gente deixou de fazer esses exames, deixou de fazer essa prevenção, diagnóstico precoce, que é a grande coisa que se faz. A doença, não existe, tem doença que não pode ser prevenida, mas a doença que não pode ser prevenida, fazer um diagnóstico precoce é fundamental. Então, minha gente, vamos voltar a fazer as rotinas médicas do nosso dia a dia. E um abraço a todos. Jornal Conexão Nacional. 6h48. A hora. 6h48. No Conexão Nacional, Finanças Pessoais. Denise Campos de Toledo responde. Entendeu os ouvintes? Você já imaginava isso na tua vida, não? Já respondi muitos ouvintes, viu, Joseval? O pessoal também bom, manda pelas redes sociais, às vezes aproveita para bater papo assim nas redes sociais, tirando dúvidas a respeito do que a gente comenta aqui. Mas a pergunta da Tereza Matheus é uma dúvida que muita gente tem ainda, que é em relação à poupança, se com o atual nível de juros, e eu falava da manutenção da Selic em 13,75% ao ano, se vale a pena deixar o dinheiro na poupança ou deve buscar outra opção. Deve buscar outra opção, a não ser que você tenha a possibilidade de ter que resgatar esse dinheiro muito rápido, porque a poupança, ela tem uma fórmula fixa do rendimento. Então, é 0,5% ao mês, dá 6,17% ao ano. Nós temos a projeção de inflação mais baixa, então pelo menos a poupança, se a gente considerar o ano inteiro, deve ganhar da inflação. A projeção da inflação está na faixa de 5,7%, mas é uma margem muito pequena. E você tem outras aplicações que acompanham mais essa taxa básica de juros, que é 13,75% ao ano. Mas aí o investidor deve tomar muito cuidado se ele consegue uma taxa boa mesmo, porque em outras opções ela pode ter que pagar imposto. Então, você tem que descontar o imposto que vai incidir. Por exemplo, no CDB, se você aplica por 6 meses, por exemplo, você cai numa alíquota de 22,5% de imposto. 22,5%? Mas isso é 6 herança, meses é isso. Retira, né? Do que retira, do rendimento. Né? Mas é uma alíquota alta. Então, que vai diminuindo se você deixar por mais tempo aplicado. Tem as LCIs e as LCAs, que são letras do setor imobiliário ou do agronegócio, que também oferece uma boa rentabilidade. Você tem uma carência, mas você pode conseguir uma boa taxa, dependendo de quanto vai aplicar. A poupança ainda é um conforto para quem pode precisar do dinheiro logo. Né? Então, você deixa o dinheiro de 1 mês, 2 meses, você não sabe se você vai fazer uma compra. Então, muitas vezes é mais simples. Mas é importante, quem está planejando ter uma rentabilidade maior, num prazo maior, buscar outras alternativas de investimento, porque a gente está com juro alto. 13,75% ao ano é a taxa básica de juros atualmente. Peraí que eu quero dizer só uma coisa para a Denise. Eu tenho um banco, eu não vou falar o nome, que pegava a minha conta corrente, quando eu botava 100 mil reais, ela baixava da poupança, pagava aqueles 100 mil reais, eu estava sempre com R$1, R$1. Sempre R$1. Tirava o meu dinheiro todo e dava para a poupança, que eu nunca acompanhei. Se acompanha a conta corrente, eu não acompanho a poupança. Aí um dia eu fui ver isso, eu tive um dinheiro grande até lá, ficou alguns meses. Sabe quanto eu recebi de juros? Zero. Banco que ganhou. Eu encerrei a conta. Chega. O banco que ganhou. Tem que tomar não passo muito cuidado nem na com frente. Isso. E só para lembrar, né, que quem quiser mandar mais perguntas para responder sobre finanças pessoais, não só investimento, mas gerenciamento também de orçamento, de dívidas, o WhatsApp aqui é 11 983 34 5777. 983 34 5777, é isso. Agora 6h52. A hora. 8:07. Jornal Conexão Nacional. Jingles incríveis. Apresentação Décio Clemente.
Olha, produtos de higiene pessoal, como sabonetes, são na maioria das vezes comprados por serem simplesmente sabonetes e não por terem essa ou aquela marca específica. As marcas de sabonetes são facilmente descartáveis pelo consumidor por vários motivos. Um deles é o preço, o outro é a falta de um diferencial de verdade que faça o consumidor decidir por essa ou por aquela marca. É sempre a mesma coisa, sempre ligado à beleza ou ao tratamento de pele, etc. Lembram dos anúncios das estrelas de cinema que diziam que elas são mais bonitas porque usavam sabonete Lux? Pois é, e olha que isso tem acontecido por muito tempo. Ouçam, por exemplo, um jingle do sabonete Palmolive de 60 anos atrás e que já prometia um verdadeiro tratamento de beleza para quem o usasse por 14 dias seguidos. Vamos lá. Segunda, terça, quarta, sabonete Palmolive. Quinta, sexta, sábado e domingo, Palmolive. Em 14 dias, mais beleza pra você. Sim, Palmolive, o sabonete da juventude, torna a cutis abeludada como pétala de rosa. Para um banho de beleza, Palmolive-se dos pés da cabeça. Em 14 dias é a beleza que revive com Palmolive. Tá vendo? Em 14 dias é a beleza que revive com Palmolive. Esse jingle, criado por Gilberto Martins em 1950, já mostrava que as empresas desse tipo de produto já falavam mais ou menos a mesma coisa até hoje. Por isso ninguém é fiel a uma marca de sabonete como é fiel, por exemplo, a uma marca de perfume. Décio Clemente para a Rádio Capital. 6h53. A hora. 6h53. Jornal. Conexão Nacional. O cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, fez uma matéria, um artigo, sábado no Estadão, página inteira, reproduzindo reflexões do Padre Francisco na cidade de Assis, portanto, a cidade de Francisco de Assis, ou São Francisco, diante de 1.500 jovens estudantes de economia. Achei interessante, porque o Papa foi fundo nesta questão e a economia é uma das coisas mais importantes do mundo moderno, sem dúvida. Marx, quando no Capital falava disso, ele disse que a história dos povos é a história econômica dos povos. Aristóteles, na sua Ética a Nicômano, criticava o dinheiro que existe para gerar mais dinheiro. O fato é que o Papa tocou nessa questão em razão da miséria do mundo, também da pandemia, da crise humanitária, das guerras na Ucrânia, na África, na Ásia, na América, e a destruição ambiental. Mas o que o Papa destacava diante dos jovens estudantes de economia é o seguinte: há uma grande produção de alimentos no mundo, mas esse alimento não chega para o consumo da população miserável. Há um conceito de economia que se devem destruir esses alimentos por causa da política de preço, que não pode ser alterada nem atingida, nem pelo excesso de produção. Aí ele falou o seguinte: existe uma economia da vida e uma economia da morte. É uma economia que mata. E aí eu fico pensando nos milhões e milhões e milhões de dinheiro brasileiro que foram para a campanha política, para nós pegarmos diante da televisão nossos dois líderes, um falando mal do outro. Que projeto! E olha que eles têm economistas. O Bolsonaro tem o Paulo Guedes, o Lula tem o Pedro Malan, o Pércio Arida, Armínio Fraga, o Baixa, o Edmar Baixa. E daí?
Qual é o projeto desses economistas todos? É a economia da morte que mata ou a economia da vida? Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Você ouviu Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo.